Vamos lá? Vamos ao nosso tema de hoje. Vamos amar. Vamos falar juntos? Vamos amar. Vem aí o Dia dos Namorados. Tem gente que está falando assim: nossa, eu vou passar sozinha no Dia dos Namorados, né? Ou sozinho no Dia dos Namorados. E Dia dos Finados? Você quer andar com alguém? Qual o problema de andar sozinho no Dia dos Namorados? Tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas teve uma moça em que ela separou do namorado. E você sabe como é que é quando termina um namoro, né? Fica aquela coisa meia assim, um vazio, né? Fica assim um vazio de agenda, principalmente. Fica aqueles buracos de agenda que você estava acostumado a sair com o namorado ou estar junto. E aí ela estava se sentindo sozinha num sábado à noite. Escutou um barulho na porta. Foi lá atender. Logo que ela abriu, viu que tinham deixado ali presentes para ela. Uau! Ela toda feliz, sem saber como agradecer aquele admirador secreto. Ela tirou uma foto, postou lá no Instagram, imaginando que fosse algum seguidor dela, já que era ali um admirador secreto, escreveu assim: querido admirador secreto, adorei as velas e a champanhe deixadas no meu portão. Só não entendi a galinha e a farofa. Chega, vamos estudar. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com autoridade. Ensinar com autoridade é o mesmo para nós, aqui principalmente na nossa língua portuguesa, entendemos como ensinar com autenticidade. Porque, note, autoridade, autenticidade, autêntico, tudo tem a raiz de auto, eu mesmo. Jesus era ele mesmo, Jesus era autêntico. E as pessoas que mantinham contato com Jesus ficavam assim fascinadas com o estilo de vida dele. Ele era muito autêntico, bem diferente dos religiosos da sua época, que viviam aquela religião de regras e de trajes especiais, a religião que basicamente só acontecia mesmo na prática dentro das sinagogas. E Jesus não, Jesus estava sempre do lado de fora. Boa parte do ministério de Jesus se deu na praia, porque ele estava ali na beira do mar da Galileia e muitas das suas pregações e milagres aconteceram ali ao redor. Você vê também Jesus muito nas festas, onde ele era convidado a jantares e tudo mais, e ali ele mantinha contato com o povo. Na verdade, o que Jesus fazia? Jesus estava onde o povo estava. Aonde o povo estava, Jesus ia lá. E isso fazia com que as pessoas também se fascinassem, não somente com o seu estilo de vida, mas com o ensino dele. O que havia no ensino de Jesus que fascinava as pessoas? Ele contava coisas do dia a dia, ele tinha aquele ensino prático, ele não ensinava como os mestres da sua época. Eu quero mostrar aquele mesmo texto que nós lemos na Bíblia, a Mensagem, uma paráfrase do texto, ampliando um pouco o texto para que possamos compreender. Mateus 7, 28 e 29, na Bíblia, a Mensagem, diz assim: quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava. Em contraste com os líderes e religiosos do povo, foi o melhor ensino que eles já tinham ouvido. Note essa expressão: era óbvio que ele vivia o que pregava. Jesus vivia o que pregava e pregava o que ele vivia. Por isso ele era autêntico, por isso ele tinha autoridade. Esse auto era ele mesmo ali. E uma das coisas que Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia tem a ver com amor. Por isso o tema de hoje, vamos amar. Porque isso é a mensagem central
no ministério de Jesus. Quando pediram para ele resumir a lei, ele mostra um amor a Deus e o amor ao próximo. Nós, como igreja, entendemos aqui o nosso amor a Deus, nosso amor aos nossos irmãos e nosso amor a todas as pessoas que estiverem no nosso caminho. Jesus vivia o amor e isso impactou a vida dos seus discípulos. E tem cenas que ficam assim na minha mente, da maneira como Jesus tratava as pessoas. Por exemplo, uma que eu citei há pouco tempo aqui atrás, mas cabe bem repeti-la aqui. Foi quando Jesus curou um leproso, e este homem, imagine você, ele estava isolado da sociedade de tal maneira que ele não sabia o que era um toque, um abraço, um beijo, um carinho, talvez há anos de sua vida. Consegue imaginar isso? Nem um toque, você não sabe o que é um abraço, por anos da sua vida. E esse homem, afastado de toda a sociedade, ele vê em Jesus a grande esperança dele, que Jesus o curasse. Então, ele vem diante de Jesus, ele se prostra. Se prostrar é se lançar ao chão, rosto em terra, humilhação, né? Ele se humilha diante de Jesus, assim, a uma certa distância, porque era lei que um leproso não poderia se aproximar muito da outra pessoa. E ele ali com o rosto em terra, ele pede: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. E Jesus diz: eu quero. Agora, a sequência que é interessante. Jesus poderia simplesmente dizer: seja curado, e o homem na hora seria curado. Ele fez curas assim já. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus vai neste homem e toca nele. É interessante, ninguém poderia tocar num leproso. Jesus estava nem aí para essa lei. Por quê? Ninguém tocaria num leproso para não pegar lepra, só que Jesus tinha cura dentro dele. O leproso queria pegar cura. Há uma inversão aqui. Mas imagine aquele leproso que não está olhando naquele momento, está com o rosto em terra, está naquele momento aguardando o momento de Jesus dar uma ordem, seja curado, e quieto e aguardando, e sente um toque. Algo quente, uma mão o tocando. Naquele momento, Jesus cura aquele homem de dentro para fora. Curou a alma dele. Isso era o amor de Jesus. O amor de Jesus fazia coisas como, por exemplo, Jesus conseguia ver nas pessoas o que outros não viam. Vamos pegar alguém bem rejeitado na sociedade, como é o caso de um publicano, por exemplo. Se nós pegarmos Zaqueu como publicano, que era um publicano? Era um cobrador de impostos para Roma. Roma oprimia os lugares onde ela dominava, como era o caso ali de toda aquela Palestina, que era província romana, e mandava cobrar impostos, só que não interessava quanto. Roma colocava um preço que ela queria. Os cobradores de impostos podiam cobrar 2, 3, 4 vezes mais, quanto eles quisessem, desde que pagasse para Roma o que devia para Roma. Então, esses cobradores de impostos, eles eram chamados não só de traidores, mas de ladrões. Eram odiados pelo povo, tanto que eles andavam escoltados com soldados romanos. Zaqueu foi um desse, que Jesus o livra de um linchamento, isso eu explico numa outra mensagem. Mas tem um outro chamado Mateus. Enquanto as pessoas viam naquele Mateus um ladrão, Jesus viu em Mateus um escritor que no futuro escreveria sobre sua biografia, não é? Nós lemos aqui textos deste Mateus. Jesus consegue ver isso nas pessoas. Esse é o amor de Jesus, que ele consegue enxergar, ou como diz a própria palavra de Deus, ele não apaga o caniço que fumega, ou seja, sabe aquela vela quando está no finalzinho só fumegando e você chega assim, dá aquela molhadinha e acaba de vez? A Bíblia diz que Jesus não faz isso. Ele faz reacender aquela chama da pessoa. Esse é o amor de Jesus.
Imagine o amor de Jesus, por exemplo, naquela mulher que foi levada diante dele para ser apedrejada, e Jesus denuncia a hipocrisia daqueles homens e livra a mulher de ser apedrejada, simplesmente com uma frase: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo tinha, cada um foi saindo, finalmente fica Jesus e a mulher, e ele pergunta, onde está? Ele fez isso para curar a mente dela: onde estão os teus acusadores? Ela fala: se foram todos. Em outras palavras, onde está a sua culpa? Onde está o que te condena? Ele falou: não tem mais. É isso, vai e não peques mais. É isso. Jesus a perdoa. Imagina o quanto que essa mulher não amou Jesus para o resto da vida. A livrou da morte. Esse era o amor de Jesus. E esse amor de Jesus certamente impactou a vida dos discípulos dele. Cada um dos seus discípulos ficou impactado com aquela maneira de Jesus de amar, que não era uma maneira só de palavras. Gente, o nosso amor não deve ser somente de palavra, blá, 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 de conversa, de postar na internet. Nosso amor deve ser um amor verdadeiro e que se demonstra por ações. É isso. Amar pela internet é muito fácil. Basta você sentar num sofá, militante de sofá, não é? E escrever um monte de coisa. Mas é de atos que a gente precisa. Por falar em atos, um livro na Bíblia chamado Atos, dos Apóstolos. E os primeiros atos desses apóstolos é repartir o que eles têm, para ajudar as pessoas. Em Atos capítulo 4, no versículo 34, diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles. Esses eram os seguidores de Jesus. Essa era a primeira igreja. Na primeira igreja não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque esse povo estava impactado com esse amor de Jesus. Como é que eles tinham tanto amor assim? A Bíblia mostra que eles haviam sido cheios do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele reproduz a vida de Jesus em nós. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: Deus derramou em nossos corações, Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz dentro de nós é nos inundar com o amor de Deus. Não só o amor por Deus, mas o amor de Deus em nós. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio deste amor. Gente, ser cheio do Espírito Santo é isso. Ser cheio do Espírito Santo não é cair no chão. Ser cheio do Espírito Santo não é ser os dons do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é sapatear, não é gritar. Ser cheio do Espírito Santo, a grande prova que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é que você é cheio de amor pelas pessoas. A Bíblia diz isso lá em Gálatas: o fruto do Espírito é amor. É a primeira coisa que cita ali. Então, meu querido, se você não está conseguindo amar como Jesus amou, se você, ao ver tragédias, situações difíceis e não se compadece com aquilo nem mexe com você. Você vê as tragédias que tivemos aí, aqui no Brasil, tanto de Brumadinho, como agora lá do Rio Grande do Sul, mas você não move uma palha para fazer nada, aquilo não mexe com você. Meu querido, chega para Deus e fala: rasga o meu coração, tira esse coração de pedra, coloca um coração novo dentro de mim, me leva a amar. Eu não consigo ver uma igreja cheia do Espírito Santo, por exemplo, jogando praga, jogando maldição, mandando gente para o inferno. Que coisa, gente! Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Eu não consigo ver igreja seguidora de Jesus, que uma pessoa às vezes chega assim, como acontece em alguns lugares, a pessoa chega lá para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, seja lá para quem for, e fala: eu estou indo frequentar outro lugar, não vou frequentar mais aqui. A pessoa pega e amaldiçoa. Não, você vai voltar para cá no leito de enfermidade. Ô macumbeiro, para com isso. Isso não é igreja. Igreja não é isso. Igreja não deseja mal para as pessoas. Quem é seguidor de Jesus é outra coisa. Eu não imagino igreja que é seguidora de Jesus, que se diz discípulo de Jesus, que segue o evangelho e não mover uma palha para questões sociais. Igreja está aqui para ser sal da terra, luz do mundo, fazer obra social, abençoar pessoas.
Muita gente por aí move muito dinheiro com televisões, com isso, com aquilo, gastando dinheiro só com coisas que vão lhes dar fama. Precisava reverter esse dinheiro para causas sociais, para ajudar. Muitos desses aí que surgem, principalmente em época de eleição, que os pastores deixam de ser pastor para ser, como fala, apoiador de político, né, para ser cabo eleitoral, é essa palavra que eu estava querendo, não é? Porque isso, o cara deixa de ser pastor para ser cabo eleitoral e rola muita grana por trás disso tudo. Por que esses mesmos não pegam e juntam o povo, juntam a força do povo para, por exemplo, resolver questões sociais, ajudar com obras sociais? Por que não faz isso? Eu me lembro, eu encontrei com um pastor recentemente, ele me falou: Onésio, teve uma frase que você falou numa reunião de pastores, que assim, marcou a minha vida, mexeu comigo, mudou a minha vida, e aí aquilo mudou a vida da minha igreja também. Eu achei lindo aquilo que ele contou. E a frase era uma coisa mais ou menos assim, eu estava falando com um grupo de pastores e falei: se a sua igreja fechou, não pode mais ter aquela reunião da igreja, aquele salão de reuniões foi fechado, acabou, não vai ter mais aquilo naquele bairro. O bairro vai sentir falta, os vizinhos vão sentir falta. Tinha alguma coisa que vocês faziam que abençoava aquele lugar e que agora eles vão ficar sem? Se isso não vai acontecer, então vocês não estão fazendo a obra de Deus. Então, a igreja, ela tem que ser, porque muita igreja ela é muito introvertida, né? A vértice dela é só voltada para dentro. Só fala daquelas coisinhas da igreja, dos probleminhas da igreja, das metas que tem que atingir, dos números que tem que alcançar, e esquece que a igreja ela tem que ser extrovertida, com a vértice voltada para fora. Ela tem que ser sal da terra, não sal do saleiro. E o que vai mexer isso na nossa vida é o amor. O amor é que vai fazer a gente se junta, que ouve palavra, se fortalece, mas para quê? Tema de hoje: vai amar. Se você me pergunta: pastor, o que Deus espera da minha vida? Vai amar. A gente prega o evangelho amando pessoas. É assim que a gente prega o evangelho. As pessoas precisam ver Jesus na vida da gente sem palavra alguma. Que as pessoas vejam pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Lembra daquilo que eu falo? Nosso amor não deve ser somente de palavra, de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que ele se mostra por meio de ações. É isso. Olha o que Jesus fala. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, eu estou lendo agora pela Nova Versão Internacional, diz assim: vocês são o sal da terra, ou seja, vocês vão dar sabor para o mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vai brilhar, meu irmão, você é luz. Se você não brilhar lá, o mundo vai ficar em trevas. Continuando a leitura. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a sua luz, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Vai brilhar, minha irmã, vai brilhar, meu irmão, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que nós somos chamados para fazer. A nossa vida tem que causar diferença na vida dos outros. O que o texto está dizendo? Se o sal não der sabor, não serve para nada. Se a sua vida não está fazendo diferença, não está servindo para nada, você está vivendo só para você, muda aqui dentro, ó, se arrepende. Arrependimento é mudança de mente, metanoia, né? Muda a sua maneira de pensar. Muda aquela maneira de pensar que eu só venho para a igreja para buscar uma bênção. Não, meu querido, você vem para a reunião da igreja para se fortalecer e sair para abençoar pessoas, amar pessoas, as pessoas serem bem tratadas por você, as pessoas notarem que houve uma diferença na sua vida. Se tem gente não convertida na tua família, pelo teu comportamento eles vão falar: tem algo novo nele, tem algo novo nela, tem algo que está dando sabor à vida, a vida está mais gostosa agora. As pessoas no teu trabalho precisam sentir isso com você. Eu me lembro numa empresa que trabalhei na minha adolescência,
levou um tempo para uma pessoa ali se converter. Quando este um se converteu, eu diria assim, em comportamento, ele era o pior que tinha lá. Era o cara mais chato que tinha de atrapalhar, até uma certa perseguição no evangelho com a gente. Mas ele se converteu, teve uma mudança tão radical na vida dele, 10 se converteram depois, 10 em 6 meses. Foi um atrás do outro, percebendo aquelas mudanças que haviam na vida das pessoas. Meu irmão, ame, vai amar. Vai amar. As pessoas vão notar nesse amor que existe uma mensagem diferente com você, através de você. Vamos ser sal e vamos ser luz. Bom, já falei do nosso amor para fora. E o nosso amor aqui dentro, como igreja? Como é que é igreja? Como é que deveria ser igreja? Gente, igreja não pode ser igual ao cinema, que a gente entra, assiste um negócio, vai todo mundo embora e acabou. Não é isso. Eu quero que esse lugar continue sendo, sabe assim, cheio de amor. Que quem entre aqui se sinta amado. E a gente se sente amado muitas vezes nos gestos, no sorriso, nos abraços, na gentileza. Há uma irmã na nossa comunidade, uma senhora que ela mora sozinha, e ela me disse uma vez o seguinte, falou, Anésio, a parte do culto que eu mais gosto é aquela que a gente fala para abraçar um outro. Sabe por que ela disse isso? Ela completou dizendo, às vezes é o único abraço que eu tenho na semana. Não mora com ninguém, não tem ninguém. Então, aquele abraço é acolhedor. A pessoa se sente aqui como a segunda casa dela. E isso tem que ser completado. Vamos completar isso de que maneira? Vamos estar juntos. Vamos marcar com irmãos queridos para jantar junto, para comer junto, para brincar junto, sabe? É isso que família faz. É isso que a comunhão faz. Igreja é comunhão. Ser parte da igreja é ser parte de um povo que ama. Se não ama, então não faz parte da igreja. Se faz parte da igreja, é parte de um povo que ama. Se não ama, não é parte da igreja. Então nós temos que amar. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se a igreja ama, se não ama, então não é igreja. O que eu gosto de ver é que amor na Bíblia nunca é teórico, ele é sempre muito prático. A gente tem que vencer esse individualismo da nossa geração e começar a pensar mais no próximo. Ainda falando de igreja é o lugar para você encontrar gente, para você fazer novos amigos. Quer um conselho que eu te dou? Chega mais cedo para a reunião, senta lá, vai tomar um café, vê uma mesa lá que tem 1, 2 pessoas, tem vaga, dá licença, posso sentar com você? Pode? Me conta a sua história. Como é que você conheceu a Jesus? Como é que você veio parar aqui na Carisma? É gostoso a gente ouvir as histórias dos nossos irmãos. E nessas histórias nós vamos assim, aprendendo um com o outro. Com aquela descida do Espírito Santo lá na primeira igreja, vamos chamar assim, né, lá aquela do livro de Atos, eles foram transformados, eles não eram mais uma multidão que seguiam Jesus. Aquela multidão que seguia Jesus agora não era mais multidão, agora era comunidade. Agora era família, agora era um corpo. Eu acho interessante em Atos 6, quando vai reunir esses irmãos, diz assim, e reunindo a comunidade dos discípulos. Havia comunhão entre eles. Jesus ensina que o amor tem que ser muito prático. Aliás, você nunca vê Jesus falando assim, você tem que amar todo mundo. Não. É interessante, ele fala, você tem que amar o próximo. Porque amar todo mundo é fácil. Jesus ensina a amar o próximo mais próximo. Ou seja, começa praticando esse amor com quem está perto de você. Seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja em casa, porque o amor não é para ser teórico, o amor é prático, é amor de convivência. E aí, como Deus tem um excelente bom humor, o que Ele faz? Para treinar você a amar, Ele coloca um chatinho bem perto de você.
Normalmente é com quem você se casou. Porque os opostos se atraem. Quando a pessoa é muito... Aliás, solteiros, aprenda isso. Às vezes o solteiro pensa assim, olha o que essas redes de namoro e tudo mais fazem. Eles fazem errado. Eles chegam assim e checam o que você gosta, aí aquele software vai checar o que a outra pessoa gosta, aí deu match, não é? Não match nada, gente. Aquilo lá, duas pessoas iguais é chato demais. É muito chato. Existe uma mulher muito próxima de mim, que ela é parecidíssima comigo, sou eu de saia, minha irmã, nunca rolou nada entre a gente. Não dá, é sem graça, não dá, a gente não suportaria, entendeu? Mas quando a gente vê pessoa que tem habilidades e coisas diferentes de nós, aquilo nos atrai. A gente olha para a pessoa e a gente vira fã da pessoa, né? Eu estou olhando para você, viu? Eu sou fã dessa menina. A gente vira fã, porque ela tem coisas que a gente não tem. O que a gente precisa aprender é como lidar com a diferença. Você que é recém-casado, normalmente recém-casado curte muito essa diferença, né? O problema é quando os anos se passam e a pessoa começa a achar chata aquela diferença. Porque quando logo que é recém-casado, por exemplo, imagina, por exemplo, vamos lá, recém-casado está namorando ainda, lá na fase de namoro, né? Aí o namorado vai visitar na casa dela, e aí ele pega ela. O que o homem faz quando está diante de uma televisão? Ele quer o controle da TV na mão, né? Nós homens queremos ter o controle. Aí você pega o controle, o que você faz? Homem, o que você faz num controle de televisão? Você fica mudando de canal. E você vai mudando, até você achar alguma coisa, daqui a pouco você muda de novo. E vai mudando. E ela, como é tudo diferente, ela vai chegar para a mãe dela e falar, que gracinha, né? Parece uma criança brincando, né? Isso. 10 anos depois, casado, o que ela vai falar para ele? Larga esse negócio aí, ô! Para de mexer. Porque a gente se ofende com essa diferença. Gente, não tente moldar o outro para ser a sua imagem e semelhança. Deus criou ele, Deus criou ela diferente. Olha Jesus, é interessante, olha a lição que Jesus nos dá com os seus discípulos, chamados depois de apóstolos. Aqueles 12, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Filipe, Bartolomeu, esses caras, Jesus os manda depois de 2 em 2. Vamos pensar alguns desses agrupamentos? João e Pedro. João era pensativo. Você nota o evangelho de João reflexivo. Pedro era o quê? Impulsivo, estourado, saía fazendo as coisas. Vamos pegar, por exemplo, Natanael e Tomé. Natanael acreditava fácil em qualquer coisa. Tanto que você nota que quando Filipe chega e chama Natanael para conhecer Jesus, ele pergunta, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Tá bom. Quando ele encontrou Jesus, primeiro encontro dele com Jesus, Jesus diz assim para ele, eu vi quando Filipe foi te chamar debaixo da árvore. Sabe o que Natanael fez? Oh, Senhor e Mestre, acreditou na hora. Já acreditou. O Tomé. Todo mundo falando, Jesus ressuscitou, estava aqui entre a gente. Não acredito. Enquanto eu não ver as marcas dele, não tocar nele, esse era o Tomé. Então você nota aqui as diferenças, e Jesus coloca esses caras juntos. Os dois que eu acho mais ainda complicado é exatamente Simão e Mateus. Simão era um zelote. Zelote era um guerrilheiro. Simão era aquele esquerdista. Ok? E aí, junto com ele, está quem? Mateus. Mateus já era o típico que estava defendendo o governo, a extrema-direita era o Mateus. E aí, Mateus. É um homem difícil. E então, imagina Simão e Mateus juntos. Só uma obra do Espírito Santo mesmo para fazer isso. Só uma obra do Espírito Santo. Romanos 15, 7 diz assim, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.
Quando você glorifica a Deus, você não olha com desprezo para as pessoas, porque você entende que foi Deus quem as fez daquele jeito. O que significa aceitar uns aos outros? O que significa aceitar o marido, a esposa, o chefe, o amigo, quem quer que seja? Significa entender que as diferenças não é uma questão de certo ou errado, de ser bom ou mal, significa apenas que são diferentes, é isso. Nós temos que aceitar uns aos outros, gente, porque Deus ama a variedade. Você quer uma prova de que Deus ama a variedade, sem querer te constranger, mas olha do teu lado, parece com você ou é diferente de você? Pode olhar, parece ou é diferente de você? Então, olha como Deus ama a variedade. O que você tem que fazer? Encare a variedade com bom humor. Encare essas diferenças como algo gostoso. Efésios 4, versículo 2, nos ensina como a gente lida com isso. Diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Aliás, o versículo ali próximo fala para você se esforçar para preservar a unidade. Se esforçar, muita gente não se esforça, por isso tem tanta separação. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam o quê? Pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meu irmão, minha irmã, esse versículo pode salvar o teu casamento. Seja humilde, seja dócil, seja paciente, suporte em amor. Pare de tentar mudar o seu cônjuge para que ele ou ela seja igual a você. Sabe por quê? Porque Deus não o fez para ser como você. Deus não fez essa pessoa para assim. Deus fez diferente mesmo. Foi Deus quem deu para ele essa personalidade, esse jeito de ser. Vamos aceitar uns aos outros. Amém? Eu tenho um último texto para ler, vou pedir para você ficar em pé, por favor. Aliás, antes de ler o texto, eu acho que a gente deveria orar antes. Porque certamente existem pessoas que são muito diferentes de você e que talvez te choque você andar com essa pessoa. Talvez seja dentro de casa, mãe, filho, pai, filha. Talvez você esteja com amigos que são assim. Às vezes é um relacionamento até de casamento. Vocês são bem diferentes um do outro e não sabem lidar com essa diferença. Vamos pedir para Deus sabedoria? Vamos pedir para Deus, Senhor, igual, eu quero citar exatamente a palavra que está aqui no texto, que eu li, aqui achei, dóceis, essa palavra. Senhor, me ensina a ser dócil, porque às vezes você agride essa pessoa só porque ela é diferente. Fala para Deus, me ensina a ser dócil. Outra coisa que aparece no texto, paciente, me ensina a ser paciente. Em outras palavras, menos, meu irmão. Mais outras palavras, deixa de ser o chatinho da casa. Começa a ser aquela pessoa que fala, não, vamos trazer tudo à paz aqui. Eu acho que você pode fazer essa oração agora. Põe a mão no peito. Deixa o Espírito Santo trazer na sua mente agora as pessoas com quem você convive. E pede para Deus, me dá paciência, doçura, amor, para amar essas pessoas como elas devem ser amadas. Querido Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ensina-nos a levar paz como o Senhor colocou paz no nosso coração. Ensina-nos a ser dóceis como o Senhor é conosco. Ensina-nos a ser manso e humilde como Jesus é. Trata o nosso coração, que possamos amar mais e pregar o teu amor, amando, não somente de ideias, mas um amor prático, não somente de palavras, mas um amor verdadeiro. Contamos com a tua ajuda, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, para que possamos amar como o Senhor amou. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu termino lendo 1 João 3,18. 1 João capítulo 3, versículo 18. E eu vou pedir para você ler junto comigo, porque você vai ver na própria escritura a palavra de Deus com você. Eu repeti 2 vezes essas frases desse texto no meio da mensagem. Agora você mesmo vai lê-la nas escrituras sagradas. Vamos ler juntos? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Amém. Ao nosso Deus, ao nosso Deus. Olha como Deus te ama. Ele te ama de tal maneira que te inspirou, te falou, você vir aqui hoje para ouvir essa palavra, sair daqui diferente e vai abençoar todo mundo que você encontrar nessa semana. Amém? 2 coisas para nós terminarmos. Me permita abençoar você, só que depois da bênção, eu gostaria que você abençoasse alguém com um abraço bem gostoso. Aí próximo de você, não sai com pressa, sai assim, ó, cumprimenta, abraça o teu irmão e a tua irmã. E se você convive com essa pessoa, seja pai, filho, esposo, marido, mulher, até os namorados, aí o abraço tem que ser mais forte, tá? Você vai dizer, olha, eu te amo. E é como se você estivesse falando no seu abraço, eu me proponho ser mais dócil, mais paciente, te amar mais. Amém, queridos? Me permita abençoar vocês nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.